Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme ver todo mundo. Então, hoje a gente pensou num tema para trazer para a gente refletir um pouquinho a partir do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Até por conta de tudo que a gente tem vivido e ouvido, até para que a gente possa encarar toda essa situação muito mais como um processo do que como algo definitivo, a gente pensou então em trazer esse tema. E sempre que a gente escolhe o tema, a gente pensa numa frase de Jesus para começar. E a frase que a gente pensou respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é desse mundo. E eu não nasci nem vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Para pensar um pouquinho nesse tema, o que eu pensei? Falei, vamos fazer uma retrospectiva desde Moisés. Pensar na chegada de Jesus, mas antes dele, em Moisés chegando aqui. Então a gente lembra que Moisés foi uma pessoa, um profeta muito importante, porque ele pavimentou, na verdade, o planeta para a chegada de Jesus e até de outros profetas antes. E quando a gente vai falando de Moisés até chegar aos dias atuais, passando por Jesus e pelo Espiritismo, na verdade a gente faz aí uma retrospectiva, não só material, espiritual, mas também moral. Quando Moisés chega e traz o povo até perto de si, ele traz um conceito muito importante de que Deus é um. E que ele havia sido enviado com a missão de fazer com que não só o povo hebreu o conhecesse, mas também os pagãos. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trouxeram o germe da mais ampla moral cristã. E, na verdade, ele foi um grande farol iluminando o caminho da humanidade. Quando Jesus vem para cá, e aí se a gente comparar um pouquinho, né, o tempo de Moisés com o tempo que Jesus chega, nós sabemos que ele traz os 10 mandamentos e ele lida com um povo muito simples, um povo com muita dificuldade, um povo com concepções muito diferentes. Então o papel dele foi muito importante. Quando Jesus chega, ele traz uma moral muito mais pura, muito mais sublime. E ele tinha o objetivo de renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los mais fraternos, mais caridosos, mais amorosos. E o seu grande objetivo era que, por meio de nós, ele conseguisse que houvesse uma transformação na Terra. Ele falava de um reino que não era da Terra. Ele falava, meu reino é dos céus. Na verdade, ele estava falando da vida espiritual. E dizia que a justiça lá se realizava e ele prometia este reino para todos aqueles que cumprissem os mandamentos divinos. Na época, Jesus não trouxe todos os esclarecimentos, a gente sabe disso. Ele prometeu que viria depois mais esclarecimentos, porque ele sabe que nós nos deslumbraríamos e não compreenderíamos tudo o que ele quis dizer. E o objetivo maior dele era iluminar. E tinha também a preocupação de não causar revolta naqueles mais endurecidos e que não estavam preparados para toda a boa nova. Mas ele colocou uma coisa muito, muito importante, que a vida futura era uma lei natural e que todos nós estávamos destinados a este reino e estávamos destinados a progredir. Aqui vale a pena a gente parar e até fazer duas perguntas, né? Todos nós, cristãos, temos uma vaga ideia, uma crença a respeito da vida futura, dos céus. E a pergunta que a gente faz hoje é: que lugar é esse? Como é que eu faço para merecer e para conquistar um lugar desse? Nós somos informados hoje de que os tempos chegaram
É o que a gente ouve todos os dias. Que grandes eventos serão realizados para regenerar a humanidade? Como é que a gente vai entender essas palavras, palavras que parecem proféticas e que pessoas incrédulas, para elas não faz sentido? E para os crentes é sobrenatural. Talvez se a gente pudesse usar a lei do progresso para avaliar tudo isso, pensar muito no legado de Jesus e olhar para a nossa realidade aqui hoje, talvez a gente conseguisse entender melhor. Então, como tudo que existe no planeta, nós estamos sujeitos à lei do progresso. O progresso material, que a gente não precisa aqui reforçar, comprovado pela ciência e tecnologia, e que depende do desenvolvimento da nossa inteligência, do senso. E também temos que falar do nosso progresso do senso moral, que depende muito do abrandamento dos nossos costumes e também do nosso conhecimento. As facilidades e o progresso que a ciência e a tecnologia trouxeram, a gente também não precisa comentar, mas a gente sabe que eles são indiscutíveis, são muito importantes, mas não são suficientes. A gente vê movimentos de mudança acontecendo de diversas maneiras, de maneira lenta e gradual, de maneira brusca, alguns localizados, outros de maneira geral, e tudo isso, gente, na verdade subordinado ao nosso livre-arbítrio. Jesus deixou isso muito claro. Ele falava muito da nossa liberdade de escolha, de sermos verdadeiros, de escolhermos. E esse nosso livre-arbítrio, ele transforma o movimento em fenômeno progressivo e inevitável. Agora, se o homem realizou um progresso indiscutível em relação à ciência, arte, bem-estar material, tecnologia, resta ainda um imenso progresso a fazer e a realizar, que é fazer reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Se até bem pouco tempo atrás algumas crenças e instituições eram suficientes para nós, alguns rituais, hoje se faz necessária a elevação dos nossos sentimentos. E de novo a gente volta a falar de Jesus. Ele já sinalizava para nós a importância de lutarmos para vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo. Sabemos que hoje vivemos um período muito importante da humanidade que provavelmente ficará marcado. E se observarmos o que está acontecendo, ele não é parcial e local, limitado a uma região, a uma situação e a um povo. É global e se opera no sentido do progresso moral, ou seja, uma vez esgotado todo o bem-estar material que a inteligência pode produzir, o complemento que falta é o desenvolvimento moral. Basta olhar os sinais ao nosso redor. Nunca tivemos uma vida com tanta facilidade. No entanto, aliado a tudo isso, também vemos muita depressão, muitas pessoas doentes, muita fome, muita miséria. Quanto mais a gente avança, mais a gente sente que falta alguma coisa, sem muitas vezes conseguir definir o que é. E sabemos que isso é um trabalho íntimo de regeneração individual do ser. Temos desejos, aspirações e sonhos que são pressentimentos de um estado melhor. A gente sabe que as gerações futuras serão desembaraçadas do que restar da nossa, animada de ideias e sentimentos distintos, e essa história com os nossos costumes, às vezes bárbaros, preconceituosos e supersticiosos, serão enterrados. A revolução moral deve equiparar-se à tecnológica e científica. E uma troca tão grande, gente, ela não acontece do dia para a noite. Ela não acontece sem conflitos, sem dilemas, sem sofrimentos,
sem comemorações de novas etapas. E a gente sabe que a humanidade é um ser coletivo. E tudo aquilo que cada um de nós fizermos, o coletivo sentirá. Com a manifestação dos espíritos no século XIX, registrado por Allan Kardec, ficou muito mais claro o que Jesus veio nos dizer e mostrar por meio da palavra, mas principalmente da ação. Os espíritos são testemunhas que descrevem a vida após a morte, que passa a ser uma passagem para a libertação do espírito da matéria, e mostra para nós sua condição feliz ou infeliz, que depende da condição moral, daquilo que ele tiver feito em vida. Pensando na história da evolução da humanidade, que a gente resumiu muito rápido, em que estágio moral nos encontramos? Observemos a nossa vida, nossas tendências, nossos significados, no porquê estamos aqui hoje. Mas lembremos, nós que tivemos a felicidade de conhecer e estudar o Espiritismo, que o Espiritismo é a moral da liberdade. E a vida, ela nos coloca onde a gente tem que estar, nas condições importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. No trabalho, no lar, nas necessidades físicas, com o objetivo de realizar a nossa tarefa e nos aperfeiçoarmos. Quando a gente trabalha por todos, a gente trabalha por nós. E reciprocamente isso é verdade. De tal modo que o progresso individual e geral jamais serão improdutivos, porque eles servem à individualidade e às gerações futuras. Hoje dispomos de condições muito melhores do que Moisés, da época de Moisés e de Jesus. E a Terra já poderia ser este paraíso que Jesus tanto anunciou. E nós tanto procuramos e projetamos e colocamos em algum lugar que não é aqui agora. Por que não? Por que não aqui? Por que não agora? E aí a gente tem mais uma pergunta importante. Como é que a gente se relaciona com Deus em nós? Como na época de Moisés, com temor, barganhando, culpando, achando que existem escolhidos. Sabemos que estamos numa condição temporária e podemos, portanto, encarar a vida e as dificuldades com mais serenidade, como oportunidade, como transição do nosso desenvolvimento moral. Trabalhar por necessidade, sim, mas impulsionados pela lei do progresso, com avidez para aprender, evoluir, compartilhar conhecimento com mais gosto, de maneira mais confiante, mais caridosa e mais humilde, porque a gente sabe que a gente só vai levar da Terra o que a gente tiver conquistado moralmente. O Espiritismo bem compreendido nos permite entender tudo o que está ocorrendo, como etapa de um processo longo, e que nos indica caminhos a seguir para alterar principalmente como agimos, os nossos hábitos, nos libertando de nós mesmos, daquele homem antigo, do medo, pois o nosso destino é espiritual. E por isso e para isso, é nosso dever construir um mundo melhor e mais feliz aqui e agora como encarnados, sendo indivíduos melhores, escolhendo porque acreditamos e queremos o caminho que é melhor para toda a humanidade. Obrigada, querido.